Então, alunos, prosseguindo com a nossa aula sobre calor, né, que nós estamos vendo há 2 semanas a termologia, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre as trocas de calor, tá? Então, as trocas de calor, elas podem produzir dois efeitos distintos, ou seja, dois efeitos diferentes nos corpos envolvidos. Elas podem estar ligadas com a alteração do estado de agitação das moléculas, ou seja, a variação da temperatura ou a mudança de estado físico. Então, quais são esses dois efeitos distintos? A variação de temperatura e mudança de estado físico. Quando a troca de calor ela envolve a mudança de estado físico, ou seja, a matéria pode passar do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso e assim sucessivamente, nós dizemos que ocorreu calor latente, tá? É o calor latente. Agora, quando é que nós podemos dizer que ocorre o calor sensível? É quando essa temperatura, esse calor que está envolvido, ele provoca mudança somente da temperatura. Por exemplo, a água pode passar de 20 graus para 30 graus Celsius, tá? Então, quando nós falamos em mudança de estado físico, dizemos que houve calor latente. Quando nós falamos somente em mudança de temperatura do corpo sem mudar o estado físico, tá? Houve calor sensível. E o que é o calor específico de um corpo? O que nós podemos dizer de calor específico de um corpo? Quando se fornece o que é esse calor específico? Por exemplo, nós temos duas substâncias, tá? Eu tenho álcool e tenho água. E eu vou fornecer a mesma quantidade de calor para essas duas substâncias, tá? Massas iguais, a mesma quantidade de massas iguais, tá? E as duas substâncias são diferentes, no caso o álcool e a água. Cada uma vai sofrer um acréscimo de temperatura em tempos distintos, tá? Em tempos distintos, aqui tem dois termos, em tempos distintos, certo? Uma aquece, pode aquecer mais rápido e a outra demorar um pouquinho mais para aquecer, tá? Então, o que nós podemos dizer? Que alguns materiais se aquecem muito mais rápidos que outros. Isso significa que alguns materiais necessitam de menos calor para se aquecer. Outros precisam de mais calor para se aquecer. E essa mudança de temperatura, tá? Que uma substância precisa, a quantidade de calor que ela precisa para se aquecer, diferentemente da outra, nós chamamos de calor específico. E o calor específico nós representamos pela letra C. O que seria, então, esse calor específico? Ele está definido como a quantidade de calor, em calorias, que eleva de 1 grau Celsius a massa 1 grama de uma substância. Por exemplo, a água está a 16 graus Celsius, eu quero elevar ela a 17 graus Celsius. Ela vai gastar uma quantidade de energia, de caloria, para mim poder aquecê-la. Olha a diferença aqui nessas substâncias. Aqui nós temos o calor específico do mercúrio, 0,033. O calor específico do alumínio, 0,22. O calor específico do álcool, 0,58. E o calor específico da água, 1. Como vocês observam aqui, ó, o calor específico da água é maior que todos os outros. O que isso significa? Que para mim aquecer a água, eu vou ter que colocar maior quantidade de calor do que o álcool, o alumínio e o mercúrio. Então, esse é o calor específico, é a quantidade de energia de calor que eu preciso colocar para uma substância para elevar a substância de 1 grau para o outro. Então, o calor específico da água, nesse caso aqui, é o maior de todos. É que eu preciso colocar mais temperatura para elevar o calor da água. E como é que a gente representa essa quantidade de calor? Quantidade de calor nós representamos pela letra aqui, ó. Q, quantidade de calor, tá? M será a massa do corpo, aqui. C significa calor específico e ΔT significa temperatura. O que esse símbolo aqui, alunos, a gente lê delta, ΔT. O que significa ΔT? Significa variação da temperatura, que a temperatura pode mudar, ela pode variar. Nós resumimos isso na seguinte equação. Quantidade de calor será igual
a massa que multiplica o calor específico que multiplica a temperatura. Aqui, ó. Nós dizemos aqui, ó, quantidade de calor trocada por um corpo que varia a sua temperatura depende da massa e do calor específico da substância. A relação entre essas grandezas, né? Que grandezas? Entre o calor, a quantidade de calor, entre a temperatura, entre a massa e o calor específico de uma substância, nós representamos por essa equação. Certo? Então, se a gente quer calcular, por exemplo, a quantidade de calor de uma substância, como é que a gente faz então? Observe aqui, ó. Olha esse probleminha que diz assim. Considere uma amostra contendo 20 gramas de água. 20 gramas de água, então, é a minha massa. 200 gramas de água, certo? Cuja temperatura inicial é 20 graus Celsius. Então, a minha temperatura inicial, que eu vou colocar aqui, 20 graus Celsius. Para aquecer essa água até 50 graus Celsius. Então, 50 graus Celsius será a temperatura final. Quanta energia deverá ser transferida sobre a forma de calor? Quanta caloria, quanta energia, eu não sei, aquilo que eu vou calcular. E qual é o meu calor específico que a gente viu já da água? É 1. Então, nós vamos fazer o cálculo aqui. Quantidade de calor vai ser igual a massa que multiplica o calor específico, que multiplica a minha variação de temperatura. Quantidade de calor eu não sei. A massa é 200, que multiplica qual é o calor específico? 1. Agora nós vamos ver aqui, a temperatura final minha é 50, menos a temperatura inicial, 20. Quantidade de calor vai ser igual 200, que multiplica 1, que multiplica 50 menos 20, 30. Multiplicando tudo isso, eu vou ter 6.000 calorias. Que eu represento calorias, 6.000 calorias. Então, quanta energia deverá ser transmitida sobre a forma de calor? Deverá ser transmitida sobre a forma de calor 6.000 calorias. Um outro exemplo que nós temos aqui, ó. 250 gramas de uma substância, então 250 gramas de uma substância, que é a massa, sofre um acréscimo de temperatura de 5 graus Celsius. Aqui eu só tenho uma temperatura, 5 graus Celsius, quer dizer, a inicial é 0. Quando absorve 500 calorias, ó, aqui eu tenho o valor da quantidade de calorias, 500 calorias, né? Qual o calor específico dessa substância? No caso, aqui eu tenho que calcular o meu calor específico. A mesma fórmula, quantidade de calor vai ser igual a massa que multiplica o calor específico, que multiplica a variação de temperatura. Qual é a minha quantidade de calor? Eu tenho? Tenho. Nesse caso, eu tenho 500. Eu vou substituir. Eu tenho a massa? Tenho 250. Que multiplica. Eu tenho calor específico? Eu não tenho. Então, eu vou repetir. Qual é a minha temperatura? Eu só tenho 5 graus. Temperatura inicial é 0. 5 menos 0, 5. Que multiplica 5. 500 será igual. 250 vezes 5 são 1.250, né? Que multiplica C. Nós temos aqui um sinal de multiplicação. Mesma coisa se vocês tivessem que achar o valor do X. 500 dividido por 1.250 vai ser igual a C. O calor específico meu vai ser igual a 0,4 gramas por grau Celsius. Então, este é o valor do meu calor específico. Correto?